Olha só, pessoal, saímos hoje de Aracaju com destino inicialmente previsto para Recife, que no final virou Maragogi. Um nascer do sol fantástico em Aracaju e, claro, a gente ainda dentro do horário previsto, 7h30 da manhã, acomodando as bagagens na QNN Elizabeth, com a ideia então de iniciarmos o nosso deslocamento, não sem antes fazermos a programação manual do GPS para que próximos à Ilha das Flores a seguir Penedo. Deu trabalho. Tomando a bagagem, agora tem que fazer o check-out, né? Já fiz. Então é isso, ó. Esperamos hoje que a câmera esteja gravando. Ali fala que está gravando, mas a gente nunca sabe. Quero acreditar que o cartão está vazio e deve estar gravando. Estamos saindo hoje de Aracaju. Iríamos para Recife, mas a gente achou a perna muito longa e vamos tomar ali um chá de cadeira ali de mais ou menos 1 hora, 2 horas para passar a balsa ali de Penedo. Então nós pensamos bem, sabe uma coisa, vamos abreviar um pouquinho esse negócio, fazer a coisa com calma e tranquilidade, e resolvemos então ficar em Maragogi, ainda em Alagoas. E aí depois a gente sai de Maragogi e já estica direto até Natal, que também vai ficar uma perna pequena. Evitamos com isso pernoite em Recife. O dia tá bom, tá bonito pra caramba. Vai fazer um sol desgraçado hoje, não tem tem algumas nuvens no céu, mas são nuvens pequenininhas. Nada que indique chuva não, tanto que eu, no alto da minha confiança, não coloquei a capa na mala aqui de cima. A Marisete está se preparando para o assalto, que a gente vai fazendo um caixa eletrônico ali na frente. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Acho que não deu muito certo, não. Dessa vez eu não vou ficar fofinho. Não, mas e o teu pescoço? Não vai colocar assim para ficar até aqui na frente, não? Sim. Então é isso. Ontem o cabelo dela coçou pra caramba porque ficou o suor, né? Ele tá usando essa proteção ultravioleta pro pescoço, mas que ele também é ótimo para absorver o suor na cabeça. E aí fica legal. Lá vamos lá, de novo. Aí seu cabelo vai ficar todo doido. Vai aí. Ela é mulher independente, não gosta que a gente fale como é que faz. Deixa ela tentar por conta própria. Não, coloca ele na cabeça e depois você puxa só a parte da frente. Olha lá, tá acontecendo de novo, ó. Oh meu Deus, socorro, help, help, help. Eu vou ajudar a Marisa, vou desligar aqui. O resultado da história foi o seguinte: a gente acabou passeando por dentro de Aracaju, né, para ver alguma coisinha aí. Parte disso tinha sido perdido do vídeo de ontem. Então nós perdemos as pontes que tem ali na SE 001, que é muito, muito interessante, né? E acabamos então registrando um pouco do que tem aí na Praia da Atalaia, e a seguir a gente segue e vai para o Rio. O que eu gostei nessa cidade? A orla, de modo geral, principalmente na orla marítima, não tem prédios muito altos não, sabe? Os prédios são espaçados. E a praia ali na frente é utilizada de forma bastante racional, não fica aquela coisa embolada como você vê, por exemplo, em Maceió, como você vê em Fortaleza, né? Em que a praia também é uma muvuca, né? Você tem coisas de relativo bom gosto, né? E isso faz com que o ambiente seja muito interessante. Então você tem dois esquemas. Você tem o primeiro esquema, que é relacionado com a orla marítima, que fica aí nessa região. E a gente segue até o final dessa avenida
e pega uma ponte já para poder fazer entrar atravessa um braço de mar, ou braço de rio, não sei ao certo, e vamos sair então já na orla do rio Sergipe, né? No finalzinho da barra tem um farol, tem um quartel ali da Marinha. Essa avenida acaba abruptamente, porque ali na frente já tem o rio, né? E a gente então segue por uma via, no final dessa via, já começamos a encontrar alguma coisa aí relacionado com aqueles aspectos de desenvolvimento, né? Muitas lojas interessantes, concessionárias de veículos, mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: é tudo muito limpinho, não é aquela bagunça que você vê em outros lugares, né? Aí um shopping no final dessa avenida, do outro lado concessionárias de Renault, Mitsubishi, outras coisas mais. Só falta uma Harley Davidson aí, né? Coisas para se pensar. Pergunta é, será que venderia? Porque a cidade é pequena, né? É uma cidade muito pequena, sabe? É bem verdade que eu estou vendo com olhos de visitante. Aqui é esse braço do rio que eu tinha comentado ali atrás. A gente, quando vê com olhos de visitante, a gente, de duas uma, ou você não gosta logo de cara, ou você gosta, né? E nós gostamos. Aqui, após essa ponte, então a gente entra na orla, que é a orla do rio. Você tem prédios maiores. E o que eu achei interessante foi o seguinte: eu estava até comentando isso com a Marisa. Não é só aquela casquinha que a gente vê ali em Fortaleza, por exemplo, né? Você tem uma profundidade, esses prédios continuam lá para dentro. E tudo isso num estado que é pequenininho, né? Que tem uma projeção econômica quase irrelevante, né? Não quero entrar no mérito não, sabe? Mas a cidade mostrou para mim, em princípio, mais uma vez eu digo, primeira vista, lá dentro tem coisas também, tá vendo? Mostrou para mim uma aparente qualidade de vida, tanto. E aí vem a história engraçada, quem notou isso foi a Marisa. Em plena segunda-feira, 8h30 da manhã, no calçadão, um monte de gente fazendo caminhada, passeando com cachorro, fazendo atividade física. Bom, quem somos nós, réis mortais, para nos darmos ao luxo de, nesse horário, estarmos aí cuidando do corpo, né? A nossa labuta é um pouquinho mais apertada, sabe? Mas voltando ao que interessa, você quando segue ao longo dessa avenida que já margeia o rio, você então sai dessa orla e começa a pegar o centro da cidade propriamente dito, que tem uns prédios aí, desses do final da década de 60, década de 70, alguns até assim em estado relativo de conservação, né? Mas mostrando ainda algum charme. E a etapa seguinte é o centro histórico, que fica logo em seguida, após essa praça, com um casario bem interessante. Entramos então no centro histórico. A ideia qual que era? Seguir essa avenida até o final, passando todo o centro histórico, em seguida passar pelo mercado municipal e aí entrar na parte, vamos dizer assim, na periferia da cidade para atravessar a ponte que não dá para ver daqui, mas só uma coisinha muito tênue lá, a câmera não permite captar, mas a gente vai chegar mais perto, atravessar na ponte, acho que salvo engano, chama-se João Alves, que queremos acreditar foi um governador de Sergipe, mas que era um dos anões do orçamento. Então esse filho da puta, falar com todas as letras, ainda ganhou uma ponte no nome dele e o nome não foi trocado. No Brasil pode parecer que o crime compensa, né? Bom, eu ainda acho que a gente vai chegar mais perto. Acho não, tenho certeza, nós vamos chegar mais próximos à ponte e ela vai ficar mais clara. A partir desse ponto aqui, aí sim a gente entra na parte histórica propriamente dita, né? Tem algumas instalações da Marinha, outras instalações de órgãos estatais, né?
Mas o que interessa é que mesmo nessa região histórica continua ainda a mesma limpeza que a gente viu lá atrás, sabe? Outra coisa também que a gente não notou andando na cidade, pedintes. Nós demos uma saída à noite e a gente já sai assim um pouco preocupado, aquilo que a gente costuma dizer, sabe? Que em terra de estranho boi vira vaca, né? Então a gente sai todo cheio das precauções, aquela coisa toda. E a gente à noite ali na orla, a gente não viu absolutamente nada que nos colocasse em sinal, vamos dizer assim, em condição de alerta não, sabe? Aí um daqueles prédios antigos que eu falei, né? Pelo contrário, né? Tudo muito tranquilo, as pessoas caminhando calmamente, muito turista assim, não é aquele turismo de jovem, aquele turista badalado, muito turista assim de meia para alta idade, muita gente normal lá da cidade mesmo, e no meio dessa turma toda, nossa, né? Eu me senti compelido a voltar aqui outras vezes mais. Eu falei que eu gostei da cidade aqui sem ter visto a reportagem do Fantástico que meu sogro estava contando aqui agora há pouco, que saiu ontem na TV, elogiando a cidade e tudo, e falando, a ponte aí no final a ponte João Alves, é uma ponte estaiada, né? E falando que foi a primeira cidade planejada do país. E olha que legal. Não é que a gente vê isso mesmo quando a gente anda na cidade? Bom, nesse pedaço aqui a gente já vai para a periferia, que é uma casquinha, aquilo que eu falei, Fortaleza você tem ali no Meireles uma casquinha chique pra caramba, o resto é maior favelão, desculpe fortalezenses, mas né? Aqui você tem uma casquinha pequenininha da periferia, a cidade quase toda tem uma boa urbanização. Aí nós estamos atravessando a ponte João Alves, sobre o rio Sergipe, e na SE, já pegamos a partir daí a SE 100. Então você atravessa a ponte, acha que a cidade acabou, e quando você chega do outro lado tem mais desenvolvimento, sabe? Não desenvolvimento na forma de urbanismo e paisagismo, mas desenvolvimento na forma de instalações não industriais, mas instalações aí de produção de alguma coisa, ou beneficiamento de outras, né? E assim por diante. Gostei de Aracaju, gostei tanto que pretendo voltar com calma para poder usufruir um pouco do clima dessa cidade, fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente faz quando vai a Lisboa, que é simplesmente estar na cidade e aproveitar os momentos e criar situações, né? Do outro lado da ponte João Alves, já na SE 100, em direção à Ilha das Flores, a estrada tem uma conservação muito boa, sabe? E aí nós vimos o primeiro parque eólico até agora, né? Na medida em que vamos subindo. Esse ainda está em instalação, implantação, não está funcionando, por isso talvez não estava ventando, né? Eu costumo falar que Fortaleza, por exemplo, ventava muito, né? Quando eu cheguei lá com meu filho, tinha aqueles geradores eólicos ali do Mucuripe, né? E eu falei com meu filho, tá vendo aquele ventão? Vem dali, dos ventiladores, que estão ventando aqui. Pois é, não estava ventando muito hoje, talvez por isso. Os ventiladores estavam desligados. Isso aí é uma região de dunas cristalizadas, né? A gente vai subindo, e é o que eu falei, a 101 é uma rodovia que é interior. Já essas rodovias estaduais transoceânicas, elas passam muito perto, né, do rio. Aí que aconteceu uma tragédia. Nesse ponto, era para eu ter ignorado o GPS, ter dobrado à direita e ter continuado na SE 100 em direção à Ilha das Flores, Neópolis, Penedo. A distância era pequenininha, eu estava a pouco mais de 80 km de Penedo nesse ponto. Só que estava distraído, não sei, estava prestando atenção nas indicações do GPS. Resultado da história? Fomos cada vez mais para o interior, né? Subimos montanhas, descemos. Foi uma coisa engraçada para vocês. Nordeste tem morro, viu?
a gente tem uma tendência de achar que é tudo plano, né? Nós subimos morros, descemos morro, fizemos curva, passamos em asfalto péssimo, olha só a coisa horrorosa. Completamente fora da minha programação, né? Porque eu tinha escolhido rodovias boas, né? E nessa história nós acabamos aumentando o nosso deslocamento em aproximadamente uns 180 quilômetros. Completamente fora da previsão. Mas por que aconteceu isso? Porque quando nós fomos para o interior, cada vez mais para o interior, o GPS mandando a gente virar aqui, virar ali, eu já sabia que tinha um determinado ponto que eu tinha que fazer um joelho, né, no negócio. Eu falei, esse joelho é lá para frente, né? E aí o GPS mandou virar à esquerda em determinado lugar. Quando nós viramos à esquerda tinha uma placa BR-101. Não é que acabamos saindo na 101, justamente a rodovia que a gente estava querendo evitar a todo custo, né? E o que é pior, né? A gente vai entrando nos lugares e fala assim, olha, essa cidade pode ser uma das cidades que estava previsto, né? A partir do momento que eu não consegui copiar a trajetória inicial para o GPS da moto, você não vai ficar gravando todas as cidades, né? Você grava as cidades principais. Aí chegamos nessa cidade aí e falei, olha, pela indicação aqui do GPS, está faltando 100 e tantos quilômetros para chegar em Ilha das Flores, quando na verdade deveria ser 130 quilômetros no máximo. Então, em vez de a distância reduzir, a distância estava aumentando. Assim, então vamos seguir na direção da placa. Vamos ver onde é que esse negócio vai dar. Fomos indo, aí o GPS falou a mulher falou toda feliz assim, né? Dentro de 1 quilômetro para virar à direita. Eu falei, a direita vai fazer a perna e vão voltar lá para SE 100, né? Pô, que nada, cara. Já estava na 101. Nesse ponto da 101, isso aí já é a 101. A gente estava a 230 km de Maceió. Não, o que nós vamos fazer? Vamos direto? Mas a nossa programação não era passar em Penedo, era passar em Penedo, né? Nós já vamos colado em Maceió praticamente, né? Mas não, vamos fazer o seguinte, tudo para tentar manter um pouco do nosso trajeto, mas preservando os nossos interesses, né? Porque tem uma parte afetiva que entra nessa história aí. Não pergunte por quê, mas tem um negócio afetivo aí. Então vamos fazer um negócio? Vamos seguir adiante e vamos para Penedo. Aí paramos num posto e olha só a conversa. A água é caribenha, uma água clara, cristalina. Aonde? Bem bucólico, bem tranquilo mesmo, mais tranquilo. Praia de Coruripe. Depois disso aí você tem Praia do Francês, você tem Maceió, você tem Praia de Pajucara, para onde a gente vai carregar. Eu tinha traçado uma rota a partir de Sergipe, passando pela Translitorânea, que iria até a Ilha das Flores. Aí eu sabia que ia ter que subir e descer, né, para outro lugar. Só que chegou numa cidadezinha que o GPS perdeu ele estava num lugar e estava passando em outro. E ele mandando eu retornar o tempo todo. Mas ele sempre manda retornar para ficar dando volta nas pracinhas até não sair do... E eu vi uma placa 101, eu sabia que a gente ia chegar na bifurcação, que é até 101 para um lado, a gente chegaria até 101, depois 2 km depois viraria em direção a Penedo. Aí tá lá, nos próximos 2 km vire à direita. Eu falei, é nessa estradinha que nós vamos virar. E viemos, né? Aí nós chegamos ali, era 101. Resultado, Maceió está 240 km daqui, mais ou menos isso. Pertinho. E estava 101. E Penedo, que estava a menos de 160 km de Sergipe, quando nós chegamos aqui, depois de ter andado mais de 80, está 126, por causa da volta que nós demos, já que eu não atendi o que a moça maldita aqui falou. Não, Marisa, eu estou falando da moça do GPS, só das coisas, que é uma ignóbil, não sabe nada. Mas quando ela sabe, eu não escuto ela. Agora
vou ter que... Eu estava pensando em ir direto para Maceió e tentar ir mais acima. A nossa programação seria ir para Magogipe. Só que se eu sigo por aqui, eu entro em Maceió já lá na frente. Eu deixo de passar por uma estradinha nessa transitorânea, que tem um mirante bonito pra caramba antes de Marechal Deodoro, que tem própria Penedo, que tem essa história que a gente queria fazer, né? Que é ficar lá na feira esperando mais de 2 horas para atravessar na balsa. Mas se o meu objetivo fosse chegar depressa também, aí eu teria subido pela 116. Se o objetivo fosse chegar rápido, eu teria mandado a moto de cegonha e teria ido de avião. Tem que entender o espírito da coisa. O espírito da coisa é andar de moto dando voltas, né? Abre aí, Essa que é a minha ideia. Abre É isso. rápido. Vamos então dar uma volta, porque a lei manda dar volta. Se for para linha reta, como eu falei agora há pouco. Né? Para ser rápido, vamos de avião. Para não dar volta e direto a 116. Nossa, mas ele pediu para eu esperar aqui porque o banheiro fica escondido aqui do outro lado, né? Mas eu cheguei daqui, eu já senti que ele tem banheiro. Que horror. Banheiro ali, o cara é cego. Cheguei, né? Porque você sente que você chegou, né? Os que nós conversamos ali estão naqueles caminhões lá. Estão indo para Pajuçara, que é onde a gente ia pernoitar. Que eu não sei, pode até ser. Porque na verdade é depois, né? Não, vai continuar isso mesmo. Vamos passar direto e vamos lá para Maragogipe. Via Penedo. Vai dar tudo certo no final. Mas vou dar uma explicação. Alguém deve estar se perguntando assim, poxa, esse pessoal está usando umas roupas esquisitas pra caramba, né? E fica com um negócio estranho, num calor danado, eles põem essas roupas. O que acontece é o seguinte, o sol aqui é inclemente. Mas assim, exposição ultravioleta lá em cima, você expõe um pouquinho ao sol, se queima pra caramba. Tem isso aqui é uma proteção ultravioleta, protege o pescoço, que fica exposto, né? Protege um pouco o rosto e ajuda também a dissipar o suor. Tanto que não está molhando a minha cabeça, normalmente você coloca o capacete e começa a pingar, dá mau cheiro e tudo, ele absorve bem o líquido e tal. E a roupa aqui também é com proteção ultravioleta, fator 50. Funciona bem, viu? Blusa a Marisa está usando, mas eu acho impraticável. Eu acho que nunca mais na minha vida eu vou usar blusa. Eu dei essa paradinha nesse lugar aqui, não vi a temperatura, mas devemos estar com uns 33, 34 graus. Não tem um ventinho sequer. Até minha calça, minha perna já tá suada. Porque é muito quente. Eu acho que nunca mais, enquanto eu morar aqui, nunca mais na minha vida eu vou sentir frio e vai passar frio. Essa aqui é a grande verdade, sabe? Então é isso, né? Última vez que eu entro aqui. Marisa está no banheiro. Eu estou aqui esperando a Marisa. Eu estou vendo os carros passando ali, na 101. Aí eu me lembrei. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Carros, caminhões a passar por mim. Sou, como é que é? Não sei o que tem mais lá. Sentado à beira de um caminho. Né? Sou um poeta. Acabei de tomar uma água de coco e mais meio litro de água. E o que está acontecendo? Tá tudo seco de novo. Que coisa, não? Para que rins? Você coloca toda a água para fora através dos poros, né? Tem mais ou menos uns 15 minutos. Olha, se você soubesse quanta ambulância do SAMU já passou indo e voltando, mas não é em emergência não. A volta tá tranquila. Que coisa, né? Tudo sprinter. Quem sabe escolher sabe, né? Escolhe que é bom, né? Gente, boa viagem, viu? Boa viagem. Rostinho de felicidade, se sentindo aliviada, tranquila, feliz, alegre também. Você tem que comprar. Como vai? Isso é muito importante, são momentos íntimos, momentos de sinceridade, momentos de
e que a pessoa fala assim, estou sendo eu de verdade. Sandra, você tem problema, você tem fixação na fase anal. Aí os caminhoneiros falaram assim, ó, você pode passar lá, atravessa a ponte lá do São Francisco, né, e tal, mas tem uma entrada antes também. E aí o GPS queria que a gente cruzasse o São Francisco pela ponte, sabe? O GPS não entende nada do negócio. A verdade é o seguinte, a mulher lá é uma banana, sabe? Tô de saco cheio, tô querendo dar uns tapas na orelha dessa menina do GPS. Aí a gente chegando ali, tinha um posto da polícia rodoviária com uma placa assim dizendo Neópolis. Eu falei, opa, é aqui que nós vamos entrar, sabe? E aí nós entramos nessa estrada dizendo assim, Neópolis, aliás, Penedo, a 120 km. Aí andava, e ela faça uma inversão de marcha. Eu falei, não vou fazer inversão de marcha coisa nenhuma, eu vou seguir as placas aqui, né? Eu faço uma inversão de marcha, não vou fazer inversão coisa nenhuma. E em vez do negócio diminuir a distância, só estava aumentando, né? Eu falei, puxa vida. Bom, mas de qualquer forma, enquanto a gente está indo para leste, a gente só vai dar num lugar, que é o Oceano Atlântico. Se eu chegar no Atlântico, eu chego em Ilha das Flores, né? Que aí dá para voltar e a gente ir para Penedo, né? Que é o que a gente estava querendo. Mas a mulher o tempo todo falando na cabeça da gente que era para inverter a marcha, porque sei lá o que, a distância aumentando cada vez mais, e aí que vem o lance da aventura, né? Contra todas as evidências, a gente aponta o nariz em determinada direção e vai em frente. Enquanto tiver gasolina, a gente vai andando, né? E aí que vem a história interessante. Isso aí, a gente atravessou um pedaço que tinha plantação de soja. Chegamos nesse ponto aí, e falei, olha que campo bonito e tal. Cara, eu fiquei impressionado. Isso aí é uma plantação de grama da Itogras. Acredita nisso? Tem Itogras em Alagoas? Pois é. E plantam grama, uma grama bonitinha pra caramba, aquela grama chinesa, aquela outra grama e tal. Aí chegamos a Neópolis sem saber que Neópolis era Neópolis, né? E o tal do GPS falando que Penedo estava a 120 e tantos quilômetros, quando na verdade Penedo estava logo ali, ó, do outro lado do rio, era só atravessar, pegar a balsa, né, que dava tudo certinho, né. Aí chegamos aí no ponto das balsas, que já era conhecido aí, não mudou nada esse ponto aí, a cidade cresceu incrivelmente. Mas o ponto das balsas aí continua exatamente do mesmo jeito que há 12 anos atrás. Olha, a temperatura estava alta, viu? 37 graus e meio. Não tinha uma sombrinha para a gente ficar. Quer dizer, tinha, mas é uma sombra muito pequenininha e a gente tinha que ficar de pé, né? E aí a gente acabou tomando ali umas águas de coco para não perder o costume. Fazer umas gravaçõezinhas aí mostrando... o Penedo está lá no telefone, eu acabei não colocando aqui. E assim, chegou a hora de botar a motoca para dentro da balsa, né? Como é que bota a motoca para dentro da balsa? Ainda está lá, me falaram assim, olha, a moto tem prioridade. Eu falei assim, mas não era bem assim não, viu? A moto deveria entrar por último. Eu acabei enfiando esse caminhão aí primeiro, né? O cara perdeu a paciência e falou, não, pode entrar então, entra logo aí com esse negócio. Aí eu entrei, né? Parte boa olha só, entrei na balsa sem usar capacete. A sensação é deliciosa, viu? Não é à toa que a turma não usa, né? Aí manobrei a motoca aí dentro e tudo. E fui para aquela, né? Falei assim, agora tomar conta porque o pessoal vai parar as motocas aí do lado e tal. E de fato teve um cara que parou coladinho na QNN, puxa vida, viu? Eu lá, né, tomando conta, né, naquela assim de, pô, peraí, tem que tomar conta, né, tal. Aí, assim foi, né, nos preparamos aí então para, enquanto eles estavam enfiando os carros lá, e é uma coisa engraçada, porque quase não tem lugar pra gente nesse negócio não, e em tese você não poderia ficar dentro do carro na hora da travessia, né? Mas aí não tem lugar pra gente, aí as pessoas ficam dentro do carro mesmo, sabe? O Rio São Francisco, nesse ponto, me chamou a atenção. A água é limpinha, limpinha, limpinha. Você praticamente vê o fundo do rio, sabe?
A gente geralmente vê o rio mais acima e ele geralmente é mais barrento, né? Mais assim tudo, mas quando chega aí, a água está absolutamente transparente. E no calor que estava fazendo, a vontade que deu foi entrar era entrar dentro da água, sabe? Então assim foi feito. No meio dessa confusão aí, que é um monte de gente, no meio de um monte de carro, né, a gente falou assim, deixa eu procurar uma sombra aqui, porque o negócio está meio russo. E aí, quem eu encontro sentadinho ali num canto, mexendo no telefone, vendo as coisas de Facebook, WhatsApp, o diabo a 4, ela pode, eu não, né? Telefone para olhar o WhatsApp, Facebook, último dia assim, ó, pequenininho, toda a rede social, Marisa solta os cachorros de mim, olha lá, tá lá, ó, mais de meia hora, mexendo lá no WhatsApp, Facebook, Instagram, sei lá, né? Filhão, eu acho que a balsa tá um pouco entortada pro lado de cá. Acho melhor ir pro lado de lá, pro lado de lá. Outro lado, eu acho que ela tá entortada pro lado de cá. Olha só. Cruzando o São Francisco. Pra gente isso tem uma implicação, tem um significado emocional, né? A gente acha que a balsa atravessa devagarzinho, que nada, ela atravessa no maior cacete esse negócio aí. E você fica esperando um tempão a balsa chegar, mas quando ela de atravessar, ela atravessa rapidão, né? Eu tava olhando aí, tem muito barulho, aí eu vou... Tal. Tinha um cara ali naquela ilha, debaixo de uma árvore, deitado numa rede, lá de sunguinha. Falei, pô, cara, um calor que tá fazendo. Né? Eu acho que o cara tava fazendo um programa legal, hein? Olha, Penedo era uma cidade que a gente olhava antes, 2 anos atrás, praticamente só via essa casquinha histórica e muito pouca coisa no entorno. A cidade ficou então essa parte histórica e do outro lado, lá em cima, a cidade propriamente dita com tudo mais que tem direito. E a Marisa mexendo no WhatsApp, no Facebook, né? Não, tava assim, na verdade tava mexendo no Instagram. Não, tava mexendo no Instagram. Tava mexendo no Instagram. Aí, resultado da história. Bom, passa esses barquinhos aí, né, que fazem o transporte de passageiros entre as duas cidades, né, e é um fluxo danado de barco de um lado para o outro, né. Balsa tem várias, mas hoje só tinha uma funcionando, né. Aí, quando você vai chegando a Penedo, você fala assim, mas que graça que tem isso? Ah, tem muita graça. Nós estamos atravessando o Rio São Francisco, que é o rio da gente, né? Aliás, não é o rio da gente, fala assim, é o rio da unidade nacional. O pessoal tinha mania de falar isso num tempo de escola, né? E nesse ponto ele é até estreitinho. Eu subi direto, fui lá para o restaurante e a Marisa acabou descendo a pé, sabe? Para que ir lá no restaurante? Para almoçar? Não, até que não, porque na nossa proposta nós não estamos almoçando, né? Foi só um lanchinho rápido. E do lado de lá, crescendo, aquela cidade cresceu pra caramba, que não vai dar para ver porque está muito pequenininho lá no fundo, é Neópolis, que é Sergipe, aqui, Alagoas. Ele está muito longe. O cachorrinho foi espontaneamente, entrou dentro da água. Olha lá, agora tá saindo, ó. Cachorrinho. Tá vendo? Entrou ali só pra se refrescar. Assim, cachorro tem medo de água. Errado, cachorro tem medo de água fria, como eu também tenho. Olha só que chique. Tá vendo? É, exatamente. Não sei se deu pra ver porque a câmera grava em teleobjetiva, né? Daí a gente deu uma volta aí dentro de Neópolis, né? Das outras vezes a gente só passava, só vê esse casario aí
nessa praça aí da Balsa, sabe? E assim, é um casario muito mal conservado, mas ele tem umas características muito interessantes. Hoje, apesar do calor imenso, né, e o tempo que estava relativamente curto, nós falamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma entrada na cidade, vamos lá em cima no convento, vamos passar nos lugares aí para a gente ter uma noção de como as coisas funcionam, né? E aí a gente descobriu, olha só, tudo mal conservado, mas é um mal conservado que tem uma característica própria, né? Parece até aquelas coisas do interior da Bahia, mas nós estamos aqui em Alagoas. Então é do interior de Alagoas, né? Aquela coisa mais escura lá é o convento, a branca mais acima é um hotel grandão. E olha só as construções como é que são interessantes. Para ver, né, como é que essa região aí, a gente viu muita cana de açúcar, sabe? Quero eu acreditar que cana de açúcar impulsionou muita coisa aí no passado. Eu seria comércio para outras coisas, não sei dizer. Só sei que pelo casario que a gente vê, havia vamos dizer assim, alguma sustentação econômica, né, para as pessoas poderem juntarem aí, fazerem coisas e tudo, né? Olha, interessante, cara, muito interessante mesmo. Tem até um ônibus na cidade, que antigamente era improvável pensar numa possibilidade dessas. E mais uma vez a gente não deixa de notar. Tá vendo como é que tá tudo limpinho? Aliás, no Nordeste dessa vez a gente notou esse negócio. A gente antes andava pelo Nordeste, nas estradas inclusive, próximas às cidades. O que a gente mais via era lixo para tudo quanto é lado. Hoje a gente não vê mais lixo na estrada, não vê lixo na cidade, tudo varridinho, bonitinho, né? E isso aí eu acho que fala muito positivamente, sabe? Alguma coisa está acontecendo no Nordeste, viu? Talvez a gente tenha perdido um pouco o trem da história, sabe? A gente deitado eternamente em berço esplêndido, vivendo das glórias do passado, das glórias e riquezas do passado. Talvez nós em Minas tenhamos esquecido o momento aí de executar coisas, de continuar a progressão do desenvolvimento, né? E eu que vi isso há 12 anos atrás e estou revendo essas cidades agora, e eu tenho, claro, a memória das cidades em Minas e tudo, houve algum desenvolvimento em Minas, principalmente no sul. Na zona da mata não houve nada. A própria Belo Horizonte desenvolveu, mas não cresceu tanto, não aconteceu tantas coisas, como por exemplo, vou citar Salvador, né? Que você vê coisas grandes acontecendo, né? Belo Horizonte continua naquela mesmice, aquela coisinha, se acrescenta muito pouco, sabe? Eu gosto de Minas Gerais, eu gosto de Belo Horizonte, na QNN eu tenho bandeira de Minas, então eu estou falando isso não é para cuspir no prato que eu comi, não é isso, não, muito pelo contrário. É porque em Minas a gente precisa acordar para a realidade e fazer as coisas acontecerem, sabe? A gente está só achando que a gente é o máximo, que os outros lugares não estão com nada no balaio. Eu me lembro, quer ver? Então tá, não vou nem falar de Brasil, não. Eu me lembro quando eu fui ao Paraguai. E eu cheguei voltando, falando de Assunção, do que eu vi em Assunção, o que tinha e tudo mais, em vários aspectos e tal. E as pessoas ficavam com um olhar incrédulo e falando besteiras que eu morro de vergonha dessas pessoas. Não, Paraguai, porque nós temos lá, tudo falsificado, tudo isso, tudo aquilo outro. Tal. Quer dizer, as pessoas simplesmente não ouviam o que eu estava falando sobre as coisas bacanas que eu vi lá em Assunção. Ou seja, continuavam na sua cegueira, na sua distração, olhando para o próprio umbigo. E é isso que as pessoas fazem hoje. Elas não conhecem o Nordeste, não sabem o que está acontecendo no Nordeste, tem uma visão que é uma visão muito particular, mas quero eu acreditar completamente equivocada, né, das coisas, né? Passamos aí então por Penedo, queria até ter parado com mais tempo, mas hoje a nossa programação estava muito curta. Só nessa brincadeira de parar em a balsa foi embora umas 2 horas, né? 2 horas eu não digo, mas pelo menos 1h30, 1h40 foi embora nessa brincadeira. Aí tratamos então de sair e subir pela, salvo engano, pela AL001,
né, em direção aí a várias cidades, incluindo Barra de São Miguel, depois Marechal Deodoro e aí sim Maceió. Aconteceu uma parte chata nesse negócio. Todo dia tem que acontecer alguma parte chata. Isso aí sou eu fazendo as molecagens, porque chega uma hora você está pilotando há muito tempo, aí você tem que botar umas musiquinhas para poder, né, dar umas dançadinhas, mexer um pouco para lá, mexer para cá e tudo. Antigamente eu fazia essas coisas e a Marisa dava um grito, né? Ela falava assim: Rômulo, não empolga não, isso aí é um poço de petróleo. A gente fica lá, aquela máquina que eu esqueci o nome, acho que é cavalo de aço, um negócio assim, que fica fazendo o bombeamento do óleo, que é colocado num reservatório e depois é feito o transbordo com o caminhão, sabe? A estrada é toda desse jeito assim, olha, e boa conservação. E não se iluda, o mar está logo ali do lado. Você vai andando, de repente parece mar. E a quantidade de cana-de-açúcar, claro, tem muito coqueiro, não tem dúvida, mas tem muita cana-de-açúcar, viu? É cana-de-açúcar. Eu me lembro uma vez que eu fui num acidente de caminhão, um caminhão de milho bateu num caminhão com bobinas de aço, e a carga do caminhão de milho caiu toda no asfalto, né? Então para chegar no caminhão tinha que pisar no milho, e você pisando no milho ia afundando, sabe? Eu costumava dizer que eu nunca vi tanto milho junto na minha vida, sabe? E nunca tinha visto mesmo não. Dessa vez o negócio aconteceu foi com cana de açúcar. Eu nunca vi tanta cana de açúcar junto assim, sabe? Porque começa aí em Penedo e vai praticamente até chegar em Maceió, só cana de açúcar para todo lado, sabe? Mas é muita coisa mesmo. Ali naqueles coqueiros já tem o mar, né? Então você vai andando e de repente dá de cara com as paisagens assim, bonitas pra caramba, porque o mar do estado de Alagoas é um mar muito bonito, né? Uma vez que a gente subiu só com essa finalidade, as coisas iam ficando cada vez mais bonitas e a gente queria saber quando é que elas começavam a deteriorarem, né? Então o mar vai ficando cada vez mais bonito até chegar em Natal, depois começa a reduzir a qualidade, sabe? E é assim que a coisa acontece. Você vai indo, quando você dá de cara com o mar, é aquele mar azul, bonito pra caramba, e ele faz um degradê quando chega perto da praia, porque a areia é muito branquinha, e é branquinha inclusive lá pra dentro, sabe? Então você... Olha, é um mar que enche os olhos, essa que é a grande verdade. Na medida em que você vai subindo, a qualidade da estrada mantém, coqueiro... Ah lá, não falei? Olha só, de vez em quando ele aparece e é muito bonito de se ver, sabe? E o engraçado é o seguinte, você sobe uns morros altos pra caramba. Eu gostaria até de ver do outro lado, lá pro lado do mar, se a gente teria ali algumas falésias, alguma coisa assim, sabe? Esse ponto aí da estrada antes de Barra de São Miguel é um lugar alto para chuchu, né? Aí de repente você chega no mirante, né? E aí do mirante, né, você parar nesse negócio de terra, eu já sabia que ia falar que é da merda, mas não vou falar isso aqui não, eu falei que é da zebra. Ou na Barra de São Miguel, não sei, deve ser Barra do Rio de São Miguel. Não vai dar pra ver, fica tudo muito pequenininho, né? A câmera grava mais ou menos umas 2h30, 2h40, sabe? Então o tempo que está gravando, mas o tempo que ela fica em stand-by e tudo, acabou que o dia de hoje foi curto. Tinha espaço no cartão, mas a bateria acabou... Tal. Isso aí é a ponte aí do Rio São Miguel, né? Antes de entrar em Barra do São Miguel. É bonito pra caramba, viu? E aí continuamos aí na L001 para entrarmos em Maceió. Que pena. Tão bonito, tudo que a gente tinha para ver, tinha que mostrar a cidade de Maceió, que também é bonita de se ver. E a estrada que nós pegamos depois, continuando os canaviais até chegar em Maragogi, sei lá, esse lugar que eu estou aqui hoje.
e a bateria da câmera acabou. Mas de qualquer forma, muito melhor o dia de hoje, que deu para a gente gravar alguma coisa em vez do de ontem, que a gente não conseguiu gravar absolutamente nada. Olha só a cor desse mar, né? Isso aí é perto do Cais do Porto. Depois passamos ali pela Pajuçara e seguimos adiante, mas nesses pontos a câmera resolveu falecer e eu fico com as memórias daquilo que meus olhos viram e que eu fatalmente vou acabar esquecendo mais uma vez também, né? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado, viu? E até a próxima, se o bom Deus assim permitir.